Falando sobre voz do cliente, como se estrutura uma voz do cliente dentro das empresas, né? Como se pode aplicar isso dentro das empresas? Qual é a importância da voz do cliente para uma gestão de relacionamento com o cliente? Montar um programa de voz do cliente dentro da empresa, né, um VOC, né, que o pessoal fala no mercado, é fundamental se você quer montar uma estratégia de Customer Experience, porque é onde você vai ouvir as pessoas. Então, a primeira coisa que ajuda pra caramba é se você tem um CEO que comprou a ideia, né? Então, se você tem uma liderança que acredita que ouvir é importante, tudo vai ficar mais fácil embaixo. Se você não tiver, você vai ter mais dificuldade para implementar, mas você consegue. E aí, o segundo passo mais importante é você garantir que todos os canais de escuta desse usuário, eles estejam abertos, eles estejam preparados, estejam parametrizados para você conseguir ouvir essa voz. E aí não tem receita de bolo, né, Léo? Cada empresa vai ter os seus canais específicos que são bons, cada empresa vai ter as suas métricas que são importantes medir. O que é importante é você ter alguns critérios que você tem que saber para você estruturar isso de uma forma adequada, né? Eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é o que você quer ouvir, para que você quer ouvir, né? Para você conseguir identificar, para preparar as pessoas que vão ouvir, o que elas têm que estar prestando atenção. Além do que você tem que ouvir, é quem você vai ouvir. Então, às vezes parece muito óbvio que você tem que ouvir o cliente, né? E a maior parte nem escuta, mas ainda assim é o mais óbvio. Mas você está ouvindo a comunidade do entorno, né? Você está ouvindo o fornecedor, você está ouvindo o investidor, está ouvindo o funcionário. Então, são outros pés desse negócio que também precisam ser escutados além do cliente. E onde você vai ouvir esse pessoal? Então, na minha plataforma de atendimento ao consumidor, eu tenho o Omnichannel e tal. Tá bom, mas e a pesquisa que você faz? Você cruza com esse dado? Você cruza o que as pessoas conversam na loja com os funcionários têm alguma ferramenta que eles conseguem mandar essa informação de como o cliente está se sentindo? Você faz pesquisas adicionais para cruzar? Não é você pegar uma base de ligações e você tem a voz do cliente. Não, o cliente vai em outros lugares, o que ele está falando na rede social? Então, é fundamental onde você ouve e se você está no canal que a pessoa quer falar, porque às vezes a pessoa está querendo falar no Facebook e você não está lá, você decidiu que não vai ter uma página e as pessoas estão gritando lá e falando de você, então você não está abrindo o canal para falar com a pessoa, né? Então, ter os canais bem estruturados para ouvir, isso é muito importante. Guardar esse dado, então onde você vai guardar o dado e cruzar esse dado? Num Excel. Pode ser, se é o que você tem verba para isso, legal. Agora, se você tem uma ferramenta que você consegue botar toda essa informação junto para cruzar, isso é muito mais eficiente. Depende da verba que você vai ter. Outra coisa que é importante é que métrica você vai medir, né? Muita gente pergunta assim de métrica para mim, né? Achando que é super ciência de foguete. E cara, não é, porque se for, ninguém consegue usar no dia a dia, você não consegue recorrência para medir isso. Então, ter métricas simples, mas que mostrem a eficiência da sua operação. Então, as métricas de quanto você está atendendo, tempo de espera, que são fundamentais. Mas ter as métricas de como o cliente se sente com você. Então, você tem o NPS, você tem o CSAT, você tem os motivos do porquê a pessoa entra em contato com você e a evolução de como isso muda de acordo com o que você muda os seus processos internos. Então, as métricas têm que ser simples, né? Acompanhar o churn, acompanhar a retenção, para saber se o que está fazendo é eficiente ou não. Agora, quais são as métricas do negócio seu específico? O que você precisa adicional a isso? Isso é o que funciona para mim, é o que funciona para todo mundo, mas tem critérios seus que só você sabe que você precisa e vai estar na sua métrica. Eu acho que esses são os pontos fundamentais que tem que se mapear na hora de montar um programa de voz do cliente, né? E super importante depois gritar isso para toda a empresa, né? Então, você está centralizando todo o dado de conhecimento do cliente, você sabe quem ele é, você não está vendo ele em silos, só como ele é na relação com venda ou só como ele é na relação com atendimento ao consumidor. Quando você tem a visão dele completo, você tem que gritar isso para todo mundo, você tem que dar o acesso para todo mundo dessa informação para as áreas poderem tomar decisão em cima disso. Então, se fizer e sentar em cima, não vale de nada, não vira mudança dentro da empresa. Esses dados têm que gerar mudança, senão é um trabalho inútil.